Boa tarde, gente. Hoje a gente vai explorar o Museu Afro Brasil. Ele possui algumas obras e a gente vai meio que trazer algumas especificações de alguma delas que a gente escolheu para apresentar para vocês. Aqui são algumas obras apresentadas no museu, já no site, e aqui são algumas divisões de como você pode visitar o museu virtual. Eu vou começar a apresentar para vocês a entrada do museu. Aqui é a frente dele. E, como já foi citado, já falado, ele se localiza em São Paulo, no Parque Ibirapuera. E a gente agora vai começar a apresentar para vocês as salas e as exposições já do museu e as temporárias, que são de alguns autores, artistas. A gente vai começar falando sobre essa sala aqui, que elas são a sala de arte e adomo, design e tecnologia no tempo da escravidão. Vamos começar passeando nela, mostrando alguns objetos. Vou dar um giro aqui para vocês darem uma olhada. E a gente separou alguns objetos assim, interessantes que deve-se ter uma observações. Aqui são alguns instrumentos de trabalho dos escravos, eles faziam sapateiro, trabalho como sapateiro, e como também costureiros. São também, separavam também algumas joias, né, em alguns garimpos, e aqui eles dividiam essas joias, e tinham os tamanhos delas. Aqui são móveis que eles trabalhavam, faziam, ao mesmo tempo que eles faziam esses móveis, eles também trabalhavam neles. Vamos mais para frente. Dá um girozinho aqui. Também são alguns instrumentos de trabalho, pesos, feito a ferro mesmo, pelos escravos. E aqui é um quadro bem interessante que eu queria que vocês dessem uma olhada. Deixa eu voltar, que é meio complicado mexer nisso aqui. Aqui são o servo, e aqui é seu dono, né? Ele está meio que repreendendo por algum erro do escravo, ao fazer o sapato para ele, talvez ele não gostou, e ele repreendeu o escravo dava a mão e ele batia, né? Aqui tem algumas informações dos quadros. A gente vai dar outro giro aqui, vamos por aqui. É interessante que essa aqui é uma roda feita por os escravos, que era um moinho de água, na verdade, né, que eles colocavam debaixo dos riachos, também era utilizado também para moer algum milho, cana, e era, assim, bastante utilizado por eles. Aqui são alguns instrumentos que os escravos, quando eram aprisionados, né, nas senzalas, colocavam neles algumas correntes nos braços, nas pernas, e aqui também alguns quadros bem interessantes sobre a época, né, desses africanos quando vieram para o Brasil. Aqui também são ferros, né, antigos, produzidos por eles também. A madeira, por exemplo, era muito explorada, né, e não foi à toa que recém-descoberta a terra da Santa Cruz, que aqui tem informações sobre algumas informações sobre alguma produção desses escravos. Outro giro aqui, as produções deles, objetos. É uma sala muito importante para a gente repensar a nossa história, nossa origem, de como tudo começou. E aqui são alguns... Deixa eu voltar novamente. Aqui são alguns eixos, deixa eu aproximar.
que são alguns eixos que eram utilizados para moer alguma cana, né, que era muito utilizada para eles também, a moer, fazer alguma comida que seus servos queriam, ou seus patrões queriam, seus donos, e também o café. E esse aqui é um instrumento, um objeto que, quando eles iam para os rios, para atrás de ouro, aí ele levava esses objetos. E é interessante a gente pensar também, essa sala, que é uma observação assim que a gente deve ser feita, que as exposições, essa arte, né, esse design dos africanos, que era extremamente deles, é muito importante para a gente pensar essa questão da escravidão e da mão de obra. Por quê? Porque não é apenas a perspectiva da força desses escravos, essa força bruta, né, essa escravidão, vendo esses objetos, essas pessoas, né, como objeto, só como mão de obra. Eles foram muito importantes nessa construção desses objetos, quando eles trouxeram a sua origem para o Brasil. E os portugueses, por exemplo, eles, né, nas regiões atuais hoje, que é a Gana, eles já tinham conhecimento dessa mineração, esses africanos. Aí o que foi que esses portugueses fizeram? Utilizavam essa inteligência que os africanos tinham, né, sobre essa questão desse aproveitamento, desse conhecimento, para desenvolver essa questão da mineração do ouro, né? E também é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva que o português utilizava, sim, desse interesse. Deixa eu ver aqui. Aí agora a gente vai passar para outra sala, tá bom? Essa sala aqui fala um pouco da religiosidade dos africanos, e dedicada a alguns deuses, e suas vestimentas têm alguns significados bem interessantes, como algumas que vieram para cá, esses africanos, né, justamente porque eles começaram assim, imposto não só a sua mão de obra, mas também a sua cultura, a sua religião, a sua produção artística. Bom, então, no caso, o Brasil é um lugar, né, um grande país que tem muita plurietnicidade, multiculturalidade, pois se trata de uma nação com dimensões continentais e de formação histórica e social marcada pelo cruzamento de várias culturas, de povos diferentes e de diferentes lugares, que eles coabitam no mesmo lugar, ficam no mesmo lugar. O resultado disso é que veio, no caso, no período colonial, quando os africanos foram escravizados, eles trouxeram suas religiões para cá, suas visões de mundo. E nessa sala vai estar um pouco sobre a religião africana e afrodescendentes, que já seria o vestígio das religiões africanas, que era como se fosse uma adaptação. Nessa sala, ela é bem interessante, porque ela vai ter várias coisas, e eu queria destacar esse mural aqui, com essa mulher, deixa eu ver, que se chama Iemanjá. A Iemanjá é a rainha do mar. Muitas pessoas hoje em dia têm fé nela, né? Alguns chamam ela de Janaína, como também é conhecida, e ela é associada aos encantos das águas pelas tradições indígenas. Aparece em meio a 3 devotos que oferecem rosas. Ela é muito importante para o candomblé e ela é um orixá, como se fosse uma deusa para eles. Observem a cor do vestido dela, é azul, em seus adornos, ela tem um cabelo longo, é bem interessante. Passa para a segunda sala. Nessa sala eu vou dar mais destaque às vestimentas e à religião candomblé. Ela vai mostrar vários objetos, vestimentas, imagens, obras pertencentes a esta expressiva religião, que é candomblé. Candomblé surge como uma das maiores ligações existentes entre o Brasil e o continente africano, e são atuantes desde o período colonial. Os terreiros de candomblé reuniam homens e mulheres em torno da solidariedade, do afeto e do lazer. Na época que eles sequestravam os homens e mulheres na escravidão e separavam de suas famílias, trazendo aqui para o Brasil, a forma dessas pessoas se aproximarem e estabelecerem assim, ligações
laços de resistência, amizade e respeito foi através dessa religião. Essas organizações dedicavam-se aos cultos aos deuses africanos chamados orixás. No caso, a Iemanjá é uma delas. E suas vestimentas, vocês podem ver que as vestimentas são coloridas, tem várias cores e texturas, detalhes, essas cores e texturas, tudo que tem nelas tem significados diferentes e representa algum orixá, assim como os objetos que ela tem na cabeça, nas mãos, punhos, ombros e pernas. É muito interessante. Aí entra naquela sala. Essa sala que a gente está se aproximando agora, ela é em homenagem a Olga Francisca Regis. Esse espaço é em homenagem a ela, porque ela é de Salvador, Bahia, é conhecida como Olga do Olaquetu. Ela foi mãe de santo do terreiro candomblé Ilê Maróia Laje, me perdoem a tradução, gente. É o famoso terreiro de Alaquetu, por 57 anos. Ela é em homenagem a ela porque ela foi uma grande mãe de santo, que ela teve muitos filhos, ela iniciou muitos filhos. E essas vestimentas que aparecem aqui do lado, volta aí, Claudiana, vestimentas que aparecem, essa aqui, que aparecem, ela é em homenagem a Yansan, é orixá guerreiro. Seu poder se manifesta através de muitos atributos, entre eles a tempestade, os ventos e a coragem. Suas cores são vermelho, marrom e rosa. Veja os detalhes, bordados, rendas e miçangas. Observe as cores e o brilho e os volumes dessa vestimenta. É muito interessante, tudo significa algo. Tem várias fotos dela durante a vida, da Olga Francisca. Fizeram tudo em homenagem a ela. Muito interessante, essas imagens do terreiro ali, do lado dela, durante a vida. Pode passar, Claudiana. Agora, os instrumentos musicais. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês esses instrumentos musicais. Eles são muito interessantes. Vocês podem, em destaque, tem esses 3 tambores. Cada um deles tem o nome, do maior ao menor. O maior é o chamado o nome dele é Rum mesmo. Ele é o maior. E possivelmente é do vocábulo iorubás. E Ohum, que significa rugido. É o atabaque maior, de som mais grave, que realiza variações de solos. O ramp é o médio. Esse médio, ele é como se fosse... ele é menor que o rum, e ele é como se fosse a base do solo do rum. E tem o lê, que é o pequeno, o menorzinho dos tambores. Ele tem uma afinação mais aguda. Que tem esse instrumento, ele é um sino. Ele é chamado de agogô ou gan. Ele é de origem iorubá. O agogô é um instrumento de percussão, é um sino. E o som é feito quando usa uma baqueta de madeira que bate em cada uma dessas câmpulas, que é esses ladinhos aqui pequenos. Com a finalidade de criar um ritmo com seus sons diferentes. Ele é bem interessante, que ele muda de som de acordo com a batida da baqueta. E todos os dois lados têm sons diferentes. E tem também que é o chequerê, que já é esse tambor, que é tipo esse redondinho aqui. Ele é um instrumento musical de percussão criado na África. É uma cabaça seca, cortado de um dos lados. É envolvido por uma rede de búzios ou miçangas, esse daqui do canto, pequenininho, parecendo uma bola aqui. É preciso agitar ele para poder fazer um som desejado. Ele é usado como base ou marcação para os atabaques, no caso, os tambores. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses tecidos, né, esse couro bacupa, essa saia, envelope. E a principal matéria-prima para tecidos para essas saias, e é chamado como a era arráfia, que é uma palavra originária da África, né, que é uma folha retirada de uma árvore, que são essas árvores são as maiores do mundo, e são muitos na fabricação desses tecidos, né, como vocês podem ver aqui, são tecidos bem fortes, cores muito fortes, tecidos finos e utilizado pelo esse povo bacupa, né, vamos dar aqui uma olhada.
muitos tecidos, muitas estampas. Bem interessante o significado delas, né? Aqui são reis e rainhas, quadros de exposições temporárias do museu, para resgatar histórias desse povo africano, né? Essas histórias que eles fizeram parte e ainda fazem parte como história particular de cada uma deles. Aqui é o núcleo religiosidade afro-brasileira. Dando continuidade, né? Não. Agora a gente vai entrar nessa salinha aqui, gente, que vai falar um pouco sobre o povo bijagós. O povo bijagós, ele vive no arquipélago do mesmo nome, na Guiné-Bissau, ficaram conhecidos por ter resistido à invasão portuguesa em seus territórios e à dominação de outros povos pelos africanos islamizados. Esse povo possui um processo particular de socialização, em que os homens e as mulheres passam por complexos ritos de passagem, que são estados organizados por cada faixa etária, e a maioria de suas cerimônias e rituais são de grande importância para o povo, pois eles conseguem passar suas crenças para os seus filhos, para os seus netos e etc. Nessas cerimônias, o povo usa a maioria objetos de caráter que apresentam esculturas. É do outro lado, Claudiana. Esse ali. Apresentam esculturas zoomórficas e em madeira, bancos e cerimoniais, bengalas, colheres, diversos recipientes. São decorados com cabeças de animais emblemáticos, como hipopótamo, boi, tubarão. Esse aqui eu acredito que seja um boi. São tudo de animais. Tubarão, martelo, ibis sagrado, os trajes de danças, máscaras e adereços, dorsais, braceletes, tudo representam as forças da natureza, como touros, tubarões, peixes serras, tudo pensado em volta dos animais. E tudo de acordo com as religiões deles. É bem interessante isso. Tem vários instrumentos. Vira pro lado, Claudia. Aqui é uma exposição de Sidney Amaral, exposição temporária de alguns de seus quadros artísticos. O trabalho dele é uma exposição temporária mesmo, trazer essa sensibilidade das pinturas, o desenho, expresso por simbolismo dedicado ao amoroso, e também, no mais inesperado, o grito de revolta, de inconformismo, que ele cita em algumas de suas exposições. Podemos observar que algumas delas traz alguns significados. O que está fazendo? Agora a gente vai para outra sala. Aqui uma sala de alguns escritores, em exposição temporárias, como o museu traz, para homenagear alguns escritores e poetas africanos. São quadros, aqui nessa sala são quadros de negros, de escravos, e fez história também, como participo da memória. No andar de cima, a gente vai ter algumas exposições temporárias também, e a biblioteca, que é a Coralina Maria de Jesus, que ela conta a história na parte de cima da contemporaneidade, do século XVIII até a contemporaneidade, e o museu oferece diversas exposições, né, como a gente acabou de ver, mas a biblioteca Coralina, ela
traz algo mais aprofundado nos seus livros, porque ela complementa essas exposições do museu, e ela possui mais de 11 mil publicações complementares ao museu. Aqui é o núcleo sagrado e profano. A gente vai ver algumas exposições, a gente destacou também alguns objetos para mostrar para vocês, que a gente achou interessante. Né? É interessante a gente pensar nessa questão da religiosidade africana, que o africano, ele misturou muito essa questão a igreja, né, o catolicismo, e as suas misturas, as suas referências dessas sagradas religiões, religiões profanas, né, que é muito importante, e essas tradições populares. A Igreja Católica, ela foi responsável, sim, por envolver essa população negra nesses hábitos cristãos, né, e haviam muitas festas, e nessas festas haviam também manifestações negras, como, por exemplo, essas congadas, né, e aqui são um símbolo dessas congadas, aqui, um desenho de um homem em cima de um cavalo. E de todas essas misturas... Bom, além da congada, aqui nessa sala vai também mostrar essa imagem aqui de baixo, essa aqui, que ela é uma representação da festa da Nossa Senhora do Rosário. Ela é um exemplo dessas celebrações. Nela, 2 escravos eram eleitos reis e rainha do Congo e seguiam com seu cortejo festivo até a igreja, onde eram coroados, ao som do batuque. O rei e a rainha estão presentes hoje no maracatu, o folgueto, que foi incorporado pelo carnaval e que mantém a forma de cortejo. O exemplo da festa da Nossa Senhora a exemplo da nossa festa da Nossa Senhora do Rosário. Essa foto que eu estou mostrando, ela foi feita em 1835 e ela é uma litografia colorida à mão, pelo Johann Maurice Rugendas. É bem interessante essa foto, por isso que ela tem esse efeito tão antigo, tão sem cor. Aí tem essa foto aqui do lado, da caravana dos reis. É bem interessante. A maioria das coisas são tudo bem coloridas, bem feitas. A gente vai dar um giro aqui. Lá a gente na outra sala. E falar um pouco sobre a capoeira, né? Eu acho que vocês conhecem também, alguns instrumentos praticados. Eu não acho que não dá para aproximar tanto, porque senão vai sair da sala. Mas eu vou tentar aqui ser o mais claro possível para vocês. Bem, de todas essas misturas, nasceu-se a capoeira, que é uma manifestação africana que misturou muitas culturas, né? Variadas culturas, na verdade. Teve muitos elementos africanos, e que ela estava assim, presente na questão de trabalhos artísticos, movimentos. E o berimbau, por exemplo, já existiam instrumentos semelhantes a ele na África. E que essa madeira, que é beriba, que significa madeira que não quebra. Tem também a cabaça, que é de uma semente utilizada na África e afro-brasileira. E tem um cachixi, que é um instrumento indígena, que podemos observar que a cultura indígena, ela está sempre presente, sim, na capoeira. Porque o que significa capoeira? Capoeira é mata rasteira, né? Que era praticada por esses africanos. E que tem, sim, também o outro instrumento que é bastante conhecido, que é o reco-reco. Deixa eu ver aqui, se eu botar para aproximar. Esse negócio aqui. Esse do meio, entre o tambor e esse daqui, o pandeiro. E o pandeiro, né, que eu não sei se vocês sabem que o pandeiro é uma origem árabe, apesar de ser presente também no samba, né? E o agogô, o instrumento africano, e o que é o atabaque, que é muito presente em toda a musicalidade brasileira. Dando continuidade ao núcleo trabalho e escravidão, eu separei aqui alguns objetos, alguns quadros, para a gente observar que o negro africano, ele fez história e também se fez presente na nossa cultura afro-brasileira. Aqui são alguns instrumentos de trabalho. Aqui o quadro mostra escravos trabalhando no seu trabalho do dia a dia, né? Moer café, moer cana. E isso aqui é alguns instrumentos que eles utilizavam no seu dia a dia. Aqui são quadros. E aqui são escravos carregando animais, a escrava na cozinha. E
são a culinária, né? Que essa culinária, ela fez presente. A culinária africana, na verdade, ela fez presente também na Bahia, né? Depois da sua chegada no Brasil, a sua culinária ficou muito forte na Bahia, e uma das que é mais conhecida até hoje são o acarajé, o caruru, o xixi, que foram comidas recuperadas por um historiador, que é aqui nesse texto bem pequenininho cita, que é o Querino, e ele era africano, e ele lutou bastante para trazer algumas origens dele para o nosso país, que é o Brasil. Dando continuidade a essa parte sobre o trabalho escravo, a gente vai observar um quadro que eu achei bastante interessante, que é dessa escrava aqui, pilando café. Eu vou virar mais um pouco para vocês darem uma olhada. Essa escrava, essa pintura, na verdade, é de 1946, que representa no sul a população negra, né, de São Paulo. A gente vai dar mais um giro aqui para mostrar para vocês alguns instrumentos, objetos, na verdade, utilizados por alguns escritores, poetas que gostavam de publicar, né, as suas artes, e que hoje faz parte do Museu Afro-Brasil. Agora a gente vai para outra sala. Essa sala aqui é o núcleo de artes plásticas. Essas são exposições de obras de diferentes períodos, que é uma arte que períodos do Brasil, na verdade, né, que vai do barroco, né, passando pelo século XIX até a arte acadêmica popular. O museu, são mais de 6 salas temáticas, que recebem, como a gente já citou, exposições temporárias, né. Bem interessante, quem vai visitar, é que tem um pouco falando sobre cada obra. Mas na frente a gente vai adentrar aqui a sala que trabalha um pouco sobre a memória de algumas pessoas que fizeram história. Achei mais na frente. Aqui é uma sala dedicada à memória de alguns escritores, poetas, como deixa eu ver aqui, como Ruth, né, atrizes, jogador de futebol, o Pelé, e também o grande escritor brasileiro Machado de Assis, né, negros que fizeram história e que deram sua contribuição na nossa cultura afro-brasileira. Terminamos agora a nossa exposição do Museu Afro-Brasil. Espero que vocês gostem, pois é um museu bastante interessante para a gente compreender um pouco também da nossa história.